Esse é o 22º episódio do Cult. Eu sou o Chinala. Eu sou o Roland e hoje nós vamos ter pela primeira vez na história desse podcast atuais. Em vez de fazer um podcast que ninguém vai ouvir sobre um filme de 1950, de 1960 ou de 1900 e... sei lá, quando foi o último? Foda-se. Em vez de falar de filmes antigos, nós vamos falar de filmes recentes, filmes recém-lançados. Nós vamos falar de Maligno no título original, Malignant, a gente tá em 2021 desse mês. No caso, o mês é outubro, setembro. Setembro, a gente tá em Acho que setembro. saiu a primeira semana de setembro. Maligno, que está disponível, acho que no HBO Plus. Se eu tiver errado, Baixo. tá no Pirate Bay. Ouvi falar. Porque... Você ouviu falar, foi sua outra personalidade que contou? Não, eu ouvi um amigo. Entendi. É. Nela, você se considera um amigo de si mesmo? Não, particularmente. Entendi. Quando você disse que um amigo te contou que tá no Pirate Bay, você diria que foi um grande amigo ou não era particularmente um grande amigo? É mal conhecido. Entendi. Assim, Maligno estrelando Annabelle Wallis, Madison Watson e várias outras pessoas que você nunca ouviu falar. Dirigido pelo James Wan. O James Wan é mais conhecido, né? Que ele fez um dos Velozes e Furiosos, ele fez o Aquaman, os Jogos Mortais. E a Annabelle Wallis estava no filme da Múmia de 2017, né? Aquele com Tom Hanks, que era o... Ninguém assistiu esse filme. Tanto que... Ah, tá, HBO Max. Agora. Se você fosse o Tom Hanks, você preferiria que ninguém visse um dos piores filmes da sua carreira, que é A Múmia, ou você preferiria que ele fosse bastante visto? Eu provavelmente preferi que ele fosse bastante visto, já que o filme da Múmia era pra estrear o universo lá dos monstros da Universal. Então, mesmo ele sendo ruim, se ele tivesse sido bastante visto, teria diversos outros filmes. Então, mais emprego. E aí, como ele não foi visto, ele foi o primeiro e último filme do universo sombrio lá da Universal. Isso até um produtor está sem ideias e fazer o pitch de novo. Mais ou menos, ele foi o primeiro, mas não foi o primeiro de verdade, porque eles já tinham essa ideia antes, e aí lançaram um filme do Drácula, que também flopou. Tem um filme do Drácula? Tem. Sério? De 2014. Tem um filme do Drácula de 2014. Mas sim. Eu tô vendo aqui, eu descobri que eu já vi esse filme do Drácula? Do Drácula. Lembro absolutamente nada dele. Mas quando eu vi o pôster, eu lembrei que quando eu assisti Hobbit pela primeira vez, eu pensei, nossa, esse ator que tá fazendo o Bard é o mesmo ator daquele filme bosta do Drácula. Então eu já vi, hein? Pelo menos em parte. Nem tá nem tão ruim no IMDb, no 6.3. É a mesma nota do Maligno, inclusive, de qual a gente estava falando. Eu gostei desse segue, foi inteligente. Maligno é um filme que me lembra muito outro filme, na verdade, que é o Basket Case, ou acho que o Mistério da Cesta, em português. Ambos são filmes sobre gêmeos siameses, que são separados em algum momento, sendo um relativamente normal e o outro uma aberração. E a diferença é que Maligno é uma versão tosca de 40 milhões de dólares do Basket Case. O Basket Case, no caso, custou 35 mil dólares em 1982. Eu acho que Basket Case foi mais caro, né? Eu vou até corrigir para a inflação só para... Já corrigiu? Eu chuto que ele vai ter custado 50 redondo. 99.221,19 centavos. Então, corrigindo para a inflação... Calma, ele deu quase 100 mil? Quase 100 mil. Caralho de inflação, hein? É. Porra, de 30 pra... Isso em quantos anos? 40 anos. 39 anos. Porra. Pois é. Então, Maligno é uma versão de Basket Case tosca e 400 vezes mais cara, corrigindo para a inflação. Não, calma. Basket Case é mais caro. Não, Basket Case Maligno custou 40 milhões. Isso. Basket Case custou 100 mil. 100 mil? Eu tava com 100 milhões, eu pensei muito errado. Eu tava mosquei mesmo. Exato. Mas então, Maligno, Chinelo. Te falar desse filme que mal foi lançado, eu já considero pago. Maligno é como Basket Case. uma refeição, em que cada ato é uma parte da refeição, então é como se tivesse a entrada, a refeição em si e a sobremesa. A entrada é pão duro, a refeição é tofu sem tempero e a sobremesa é um petit gâteau. Só que para chegar no petit gâteau você tem que comer o pão duro e o tofu. É um filme sobre essa mulher, Madison, que no caso ela começa o filme grávida, com um marido comicamente abusivo, assim, a ponto de ser tanto até absurdo quão abusivo ele é. Você diria que é absurdo você quebrar a parede com a cabeça da sua esposa só porque ela mudou o canal de TV? Ela não mudou o canal de TV, ela desligou a televisão. Ela desligou a televisão. E é como você mudar de canal pra um canal que é só preto e não tem som nenhum. Pode ser. É muito mais justificável, né? Você atacar a cabeça da sua esposa grávida na parede. O crânio dela literalmente parte, né? Não é um negócio só... Você abre uma ferida na cabeça, o que já seria ruim o suficiente, porque você teria de ir pro hospital fechar essa ferida, né? O que ela nunca faz. Mas dá a entender que literalmente partiu o crânio dela. E a solução
decisão que ela toma depois de ter a cabeça aberta e dormir para ver se passa. Ela se tranca no quarto e o marido dorme no sofá. Aí alguma coisa mata o marido e ataca ela e ela acaba no hospital perdendo o bebê. E é interessante que mesmo quando ela vai pro hospital, eles não fecham a cabeça dela. Assim, quer dizer... Se alguém chega no hospital sangrando pela buceta, Não é... muito, e Ok. com uma pequena cabelo levemente úmido, do que você talvez pudesse perceber que era sangue, o que você prestaria atenção primeiro? Então, dá a entender que ela caiu de cabeça quando estava fugindo da coisa que matou o marido, inclusive posição semelhante a onde teria sido o ferimento original causado pelo marido. Então, assim, ok, mesmo se eles tivessem que cuidar do aborto espontâneo que ela teve, eu imagino que em algum momento eles tinham que colocar um ponto naquela cabeça. O que eles não fazem, até porque uma das coisas recorrentes do filme é que ela acorda com o travesseiro ensanguentado, que ela simplesmente nunca decidiu fechar a ferida da cabeça. Mesmo se ela fechasse, o Gabriel abriria de novo, né? Mas, assim, tudo bem, mas nesse momento do filme você não tem como saber isso. Mas isso é apenas a arte do foreshadowing, chinelo. Não é porque eles esqueceram, é porque ela possivelmente teve uma contusão, decidiu só dormir pra ver se passa. Se fosse One Piece, você não ia reclamar. É diferente. Se ela comesse uma coxa de frango do tamanho de um dinossauro, você não ia reclamar. Eu não espero o realismo de One Piece. Fazendo um spoiler pro nosso ouvinte, mas foda-se, ninguém ouve nós mesmo. No final, ela fecha o monstro dentro da própria cabeça. Então, é uma grande metáfora, assim. Ela de ter a cabeça aberta até ela fechar a cabeça no final do filme, metaforicamente, né? Até que não percebe. Assim, pão duro é isso. É ela indo pro hospital. Aí passa uma boa parte do filme com medo da criatura voltar e sem saber o que tá acontecendo até chegar no ato 2, quando a criatura começa a matar médicos relacionados com o passado dela e que revelam que, de fato, a criatura era um irmão gêmeo siamês. Mais ou menos. Eles não dizem nem que é um irmão gêmeo, eles dizem que é um teratoma, muito avançado. Caso alguém não saiba o que é um teratoma é um tipo de tumor, até por isso que o filme se chama Maligno, porque o vilão é um tumor. E é um tumor maligno. Sim, tecnicamente não. Mais ou menos, ele não se espalha pro resto do corpo, né? Pensando, peraí. Você pode dizer que ele volta a crescer, né? Com você, escute podcast que não é medicina e nunca vai ser. Assim, ele foi em grande parte excisado, retirado cirurgicamente. Então, eu diria que talvez ele pudesse ser, mas como ele foi cirurgicamente retirado, agora ele não é. Mas ela nasceu com esse teratoma, mas assim, o teratoma é um tipo de tumor no qual há o crescimento desordenado de diversos tecidos, por exemplo, dentes, cabelo, até não exatamente ossos, mas coisas que se assemelham a ossos. É mais uma rede calcificada do que um osso, porque não cresce de maneira não cresce de uma maneira ordeira a ponto de ter uma forma. Geralmente mais comum ou em neonatais, geralmente por problemas durante a divisão do óvulo, ou já em adultos tem ou no testículo ou nos ovários, sendo inclusive mais comum nos ovários, até por isso você procurar teratoma, a maior parte dos resultados vai falar o teratoma em neonato ou teratoma dos ovários. Mas inclusive... Eu tô reconsiderando a minha decisão de ter procurado o teratoma no Google Imagens. Você tá vendo eles abrirem aí, tem um monte de cabelo e dente? Você tá vendo os bebês que tem uma bola gigante de tumor no cóccix? Tem isso, né? Parece que tem bastante na cabeça e na bunda de bebês. Sim. Tem uma pessoa que parece Photoshop, não sei, mas que tem vários dentes nos dedos do pé. Não, o teratoma é assim mesmo. É bem comum ter dente dentro deles. Não, ela, em vez de ter unha, ela tem dentes. Eu tô vendo aqui. Não Eu sei. tô vendo. Não, é só teratoma mesmo. Eu tô desconfortável, eu vou procurar unicórnios coloridos no Google. Ok. Eu ia até comentar agora que a pessoa podia procurar se quisesse. Mas já que se reprovou que a Eu pessoa acho que é procure. educacional. Uma pessoa com unhas Talvez de dente chutasse alguém, ela chutou ou ela mordeu? ela chutou, porque... Você acha que uma pessoa que tem unhas no lugar, dentes no lugar da unha, tá mais perto de morder alguém chutando do que uma pessoa que não tem dentes mordendo? Eu vou considerar, nesse caso, morder, o movimento de fechar a mandíbula na pessoa. Mesmo se for uma mordida
mordida banguela ainda é uma mordida. Entendi. Então, nesse caso, não. Mas sim, voltando ao filme, se quiser, vocês podem procurar teratoma. Talvez não fazer isso se você estiver prestes a comer, ou estiver comendo. A não ser que eu queira emagrecer, aí talvez é uma... Ó, dica coach de dieta, procurar imagens de teratoma antes de comer. Quando a gente falar de filme Snuff, vai ser a segunda dica de dieta, né? A gente vai falar de filmes, né? Qual que é o filme? Eventualmente acho que vai ter algum filme que vai acabar sendo perto. Eu não queria assistir o Roar. A sua definição de Roar não é o mais Tá, perto Roar. que tem de ser Snuff sem ser Snuff? Ok, então não é snuff porque ninguém morre. Ela só chegou muito perto. Assim, sim, sobre ser maligno. Ela passou 8 anos com ele antes de tirarem. É de se imaginar que ele teria se espalhado por outras partes do corpo se ele fosse de fato maligno. Não sabe como ele começou. Tem isso. Mas mesmo que ele estivesse só crescendo, ele pode ser só um tumor benigno. Imaginaria que se fosse maligno, ele aparecendo em outras partes do corpo. Se o filme se chamasse Benigno, você acha que seria tão bom quanto... Então, de fato, não é um título apropriado numa posição de marketing, mas é o título mais correto. Mas sim, ela tinha um tumor, esse superteratoma, e aí tiraram boa parte dele, mas ainda tinha uma parte conectada ao cérebro que não podiam tirar. É até engraçado porque mostra a cirurgia, e aí eles literalmente empurram o tumor para dentro da cabeça dela. Como eu suponho que ninguém nos assista e aqueles que assistirem não vão ver o filme, da forma que o Chinelo tá descrevendo, parece que é tipo empurrando uma bolinha pra dentro, assim, ou empurrando, tipo, uma hérnia. Não é hérnia, qual que é o nome? É hérnia, não é? Acho que sim. Uma úlcera. Hérnia ou úlcera, foda-se. Um dos dois. Pra dentro, assim, tipo, quando tem um buraco e sai o intestino. Sei lá. Não, é tipo no Harry Potter que tem a cabeça do Voldemort na nuca do cara no primeiro filme. É tipo se você empurrasse aquilo pra dentro da cabeça e botasse uma peruquinha em cima. É muito ridículo. É um negócio muito. Não basta ela ter um tumor. Assim, por exemplo, aquela comparação do Basket Case. Você tem os dois personagens principais, que é o Duane e o Belial. O Duane sendo o gêmeo normal, o Belial é o gêmeo que tá na cesta. Sim, não. O Belial, ele é uma aberração, de fato, mas ele é só uma pessoa. Ele é relativamente forte, mas é só isso. No Maligno, não. O tumor lá, Gabriel, ele não é simplesmente um tumor, ele dá super força pro corpo da protagonista, ele... Aparentemente é super alongamento. Super alongamento, porque controla eletricidade, consegue se comunicar por celular, assim, telepaticamente ele liga para um celular. Eu acho interessante como os poderes elétricos dele, eles meio que são uma conveniência, mas eles nunca são de fato utilizados para nada em particular, assim. Você acha que desligar as luzes não é algo em particular? Não. Ok, nem ligar para o celular, só para falar. Ele liga aquela coisa que faz vrum vrum da cozinha, liquidificador no começo. Que serve só para fazer barulho e o cara ir na cozinha desligar o liquidificador. Eu literalmente acho que o único motivo dele ter poder elétrico é para eles poderem ter uma justificativa dentro do filme para deixar a cena como eles querem que fosse. Escura. Eles podiam só ter deixado escuro e foda-se. Não, então, quando uma das coisas, né, quando ele toma o controle do corpo dela, começa a ter super força, ele podia só ter, sei lá, cortado o cabo, ido na caixa, assim, no fuso, e apagado as luzes, e aí depois aparecido. Eles só podiam fazer escuro, né? Tipo, indiscutivelmente já é um filme que tem pra si a estética camp. Ele podia só adotar a estética camp e foda-se. Mas assim, essa segunda parte do filme, o Tofu, é essencialmente o Gabriel tomando o corpo da personagem principal, cujo nome eu esqueci. Madison. E matando os médicos responsáveis por separá-los, no caso, praticamente tirar ele do corpo. Arrancar os pedaços dele do corpo. Não de fato parou. Que é literalmente o enredo de Basket Case, mas assim, literalmente não, porque no caso do Basket Case é o Duane e o Belial em conjunto matando os médicos que os separaram, porque o Basket Case, além de ser sobre esse assassinato, é sobre a relação dos dois e principalmente como essa relação vai sendo afetada conforme Duane tenta ter uma vida normal, que é uma coisa que o Belial nunca vai poder ter, e aí como ele se sente em relação a isso, que é como se fosse uma traição de que eles eram praticamente inseparáveis e agora o Duane está trilhando um caminho que o Belial, em função de sua deformação, nunca vai conseguir.
Então, assim, Qual que é o nome daquele seriado do Think, Mark? Tem o Think depois. Invencível? Isso, Invencível. O robô que é Hum, controlado pelo o cara eu fudido no balde d'água. ia chamar de aquário, mano. Pode ser no aquário. É um aquário com perna, né? É um jeito de colocar. Ele é basicamente a mesma coisa, né? Que quando ele transmite, ele copia a coisa, o caralho. Qual que é o nome dessa porra? Clone, ele copia a É consciência pro clone. a consciência pro clone, ele e o clone estão basicamente. Ou estão numa situação bem parecida. Ai, troll. Sim. É mais ou menos isso. Eles fizeram isso só com $30 mil, pô? 35. Pois é. Ah, Então, maquiagem Basket boa. Case é muito mais sobre a relação dos dois. O Maligno não. O gêmeo é só mal mesmo. Você não precisa se importar com ele. Ele é só o vilão e pronto. Tem Basket Case 3. Sim, No eu só 2, assisti. no 2 tem uma mulher com uma faca, então eu vou chutar que eventualmente ele começa a só virar filme de monstro. Então eu só assisti o primeiro. Entendi. Eu recomendo o primeiro, mas assim, eu não posso falar nada sobre o segundo e o terceiro. A gente pode até ver um dia. Assim, pois é, então o Teratoma tomando o corpo dela, matando os médicos responsáveis por separá-lo, e ela meio que presenciando isso sem entender o que está acontecendo, porque é como se fosse um sonho, e aí conseguindo informação da mãe adotiva e irmã adotiva sobre o que está acontecendo, até o terceiro ato do filme, que é o Petit Gâteau, que é quando ela é presa e de fato o Teratoma toma controle e começa a matar todo mundo na cadeia, e a cena dele lutando, eu não sei qual era a intenção, mas eu não acho que era pra ser engraçada. É muito engraçado. Engraçado pra caralho. Quando arremessa a cadeira é muito bom. Pô, quando. Então, que ela tá numa cela lá, que é uma cápsula do tempo dos anos 80, apesar do filme se passar em 2021. Que ele pega a mulher com mullet e jaqueta jeans. Chega lá, o policial começa a atirar. E aí pega na mulher e ele só continua atirando na mulher enquanto ele vai. Ele tá usando ela de escudo. Até ele chegar lá e matar o policial. Assim. O policial fazia um pente todo na mulher. Você falou, parece até o Rio de Janeiro, né? Pois é. Até a cela que tem também a mulher que parece que acabou de sair de uma discoteca com afro. Com afro e as roupas É, amarelas, a calça, calça calça boca de boca de sino. sino. Isso. E que elas começam a bater nela por nenhuma razão aparente. Não é nem assim como se fosse. Elas se juntam para bater nela. Não é nem como se fosse uma gangue, porque não é uma prisão, é uma delegacia. Elas estão lá há pouco tempo. Então, Não... eu acho que tem uma explicação bastante plausível pra tudo isso. Elas todas vieram do mesmo lugar, que era uma festa anos 80, e tá todo mundo louco de crack, por isso eles estão batendo na mulher aleatória. Pode ser, pode ser. Até e o final do filme, quando ela finalmente prende o bicho dentro da cabeça e fala pra irmã, que isso era uma das coisas que ela fala no início do filme, que quando ela perdeu o bebê, que já era um dos vários bebês que ela perdeu, tipo, ela teve vários abortos espontâneos, que ela, como ela fala, sempre quis ter a ligação de sangue com alguém e nunca conseguiu. E aí ela percebe, assim, fica muito óbvio no final, quando ela tá abraçando a irmã adotiva, que a mensagem do filme é que o importante não são os relacionamentos de sangue, mas os relacionamentos que você forma. Mas aí ela para e fala isso exatamente pra irmã, caso você não tenha entendido todo o ponto do filme. Mas, Eu achei que o único ponto do filme fosse as cenas de luta over the top, não, também, o outro ponto de do filme é que costas. o gêmeo é mau. E é isso. Mas eu não sei se a gente faz jus ao filme descrevendo assim, mas definitivamente, se puder, assista. É muito engraçado. A graça é o humor físico, a Sim. graça é eles lutando, Então, é alguém lutando de costas. O resto é um grande foda-se assim. mas é uma coisa que você tem que assistir. É um foda Porque senão a luta não vale a pena. Você tem que ter a quebra de expectativa da luta ser ridícula. E eu É, sei que eu tô falando e você vai ter expectativa da luta ser ridícula, mas ela é muito ridícula e não importa que expectativa você tenha, ela vai ser quebrada. não tem como prever aquela coisa. Mas assim, tem várias outras coisas engraçadas ao longo do filme. Por exemplo, uma das coisas. Parece que você tá forçando um pouco, né? Não, então, o filme é muito tosco em vários aspectos. Tipo, por exemplo, uma das coisas que o Teratoma faz, o Gabriel, é que ele sequestra uma mulher que depois você descobre que é a mãe biológica deles. Aí ele coloca eles no sótão da casa dela, que você não sabe até que a mulher pisa no sótão e de alguma forma o chão cede debaixo dela e ela cai direto. Não, o chão cede e assim, você tinha visto o monstro andando pelo chão antes. Não tinha nenhuma E razão não pra você.
Não é um forro, um forro, tipo, só pra não ser direto pro telhado. Tipo, é armazenamento, tem vários móveis lá, várias caixas. Então, no meio tempo que ela foi sequestrada, eles tiveram um problema muito grande com o cupim. É literalmente como se você apoiasse na parede e atravessasse, assim. Né? Entre outras coisas, assim, meio que pra não ficar óbvio que é o sótão da casa, tem um ventilador industrial sempre em cena, assim, por razões que nunca são explicadas. A razão é essa, pra não ficar óbvio que é a casa, né? Porque não existe uma razão pra casa ter um ventilador industrial. Deixar tudo geladinho. Mas só o sótão. É pra deixar o sótão geladinho. Ela fazia sorvete, os donos antigos faziam sorvete no sótão. Ok, pode ser. Uma casa que tem a visão de fora da casa e a visão de fato de dentro. A casa é muito maior dentro do que ela é de fora. Uma das coisas é que a irmã vai fazendo uma investigação sobre o passado da protagonista. E aí ela vai no hospital psiquiátrico em que a protagonista tinha sido internada quando era criança. Primeiro que o hospital é um castelo. Assim, sem exagero, é um castelo. E aí tem a cena que ela estaciona no penhasco. Um penhasco sem nenhuma barreira, sem proteção nenhuma. Você não estaciona perto do penhasco. Você não estaciona do lado do penhasco. Você vai até o motor passar da borda do penhasco e tá só as duas rodas da frente, quase caindo já. Assim, Ali é o lugar seguro pra parar. à Ninguém beira vai do roubar penhasco. aquele carro com medo de cair do penhasco quando der partida. Errar a marcha e ir pra frente. Pois é. E assim, era um lugar abandonado. Ela podia ter parado em qualquer outro lugar. Ela vai pra beira do penhasco. E aí entra no hospital, que não só abandonado, mas ainda cheio de coisas, tipo um monte de cadeira de rodas. Apesar que dá a entender que é um hospital que foi abandonado na década de 90 e tem umas cadeiras de rodas que você esperaria do final do século XIX. Ou ela vai lá no porão e tem toda. Como é? O arquivo. Não, que é o arquivo, mas não é só arquivo. Tem toda uma biblioteca que a galera simplesmente deixou lá. Não só Sim. isso, mas como ninguém luteou, assim. Ninguém destruiu só pra destruir. Tipo, ao mesmo tempo que é um hospital abandonado, é um hospital abandonado que tem, tipo, várias pichações, dando a entender que é um lugar que Pessoas entram. as pessoas entram. E ao mesmo tempo, ninguém roubou nada. Roubou nada. Caixas e caixas de coisas vazias. Você já foi criança? Sabe o que crianças fazem em casas abandonadas? Você já sabe o que crianças fazem em zona de obra? É inimaginável pensar que um hotel do lado. Um hotel não. Hospital do lado da cidade que nada aconteceu. Nem um cracudo assim pra viver Nem lá um dentro. cracudo, nem uma bosta, assim, alguém que cagou. Um É, corpo, agulha de heroína, nada. ou, o Se fa- fosse em Goiânia, já tinham espalhado todo o SESI daquele hospital pela cidade ou, inteira. mas assim, o fato de que eles deixaram todos os arquivos lá dentro. Esse hospital não tinha. O que que eles fizeram com os pacientes? Né? Ele não foi abandonado, ele só morreu, assim. Perguntaram É, no céu tempão e todo mundo morreu. assim, tem os extermínio dos pacientes, que ninguém precisou levar arquivo para nenhum outro lugar, deixou lá tudo mesmo. Ah, não, vamos começar do zero no próximo. Não precisa ter arquivo de ninguém. A irmã não só acha o arquivo dela, o arquivo que tem. VHS? VHS, eles filmaram a cirurgia, né? E os testes que faziam na menina, porque tava fazendo lá teste em seres humanos, era tipo uma Prevent Senior. Apesar que não eram tão. Os testes não eram tão ruins quanto coisas da Prevent Senior, era só, tipo, mostrar que havia uma conexão mental entre o teratoma e a menina. Mostra uma carta pra menina, aliás, pro teratoma, e a menina que fica nas costas dela, né? E a menina consegue ver. Teratoma, no caso, tem olhos, boca, nariz. Sim, é um teratoma. É um teratoma Voldemort. Tem até braços. Ele tem até braços. Só que é uns braços de Tiranossauro Rex. Na verdade, não, né? Ele tem o punhozinho quebrado. Pera, tem o punho? Então, chinelo e meu caro ouvinte, faça um braço de Tiranossauro Rex. Você vai fazer com o bracinho quebrado, assim, tipo cachorrinho pidão, Uhum. com a mão para baixo, né? Ah, A palma virada para baixo. Os terápodes não conseguiam fazer esses movimentos. A mão dele era virada para dentro, tipo você batendo palma. uhum. Então não era um braço de um Tiranossauro Rex. Paleontologia você vê por aqui. Ó, tá aqui mais. Falando isso, a gente tem que assistir Jurassic Park, chinelo. Não aceito que você nunca tenha assistido Jurassic Park. Tá bom, a gente vê isso. O melhor filme daquele cara que esse nome. Steven Spielberg. Isso. Depois de Tá, Cavalo de Guerra, ele fez alguma coisa? Super 8. Super 8 é depois de Cavalo de Guerra? não sei. Ele fez aquele filme lá do Ready Player One. Sobre o que é esse filme? Tipo, sobre uns caras na realidade virtual que tem que encontrar um negócio. Eu não sei. Ah, tá. Encontrei aqui. Olha, não, parece que ele fez dois filmes pra ser lançados ainda. Uhum. Assim, aí, não só isso, ela encontra o VHS que tá lá desde a década de 90 e que ainda funciona. E eles ainda têm um VHS. De novo, esse VHS foi mantido numa caixa de papelão dentro de um prédio abandonado, úmido com ratos e cracudos. Você já tentou deixar um carro parado 3 semanas no mesmo lugar pra você ver o que vai acontecer com a porra do carro?
Eu te dou a dica que ele nem vai ligar mais. O VHS funciona. O VHS, isso até era um dos problemas reais do VHS. Fita simplesmente tende a apodrecer. Aí, principalmente num lugar úmido. Mas assim, aí que mais além? O fato que tem a irmã adotiva, que é um personagem que serve só. Ela serve essencialmente para duas coisas, né? Um Posição? é exposição, e ela concorda essencialmente com todas as ideias da protagonista. A protagonista fala um negócio meio absurdo de que vê os assassinatos ocorrendo e leva ela pra polícia pra dizer pros policiais que ela tem poderes psíquicos. E meio E é interessante porque não é tipo, eu sempre achei que minha irmã teve poderes psíquicos, ou eu sempre acreditei nisso. É literalmente, eu aprendi hoje e vou levar minha irmã pra polícia, já estou 100% investida nessa ideia. Sim. E outra coisa dá a entender que o detetive gosta, ou anima atraído por ela, então meio que pro detetive fazer coisas improváveis, por exemplo, levar o negócio dela ter poderes psíquicos a sério e lugar onde ela disse que teve um assassinato. E não só isso, o fato de que ela dá todas as informações pra polícia sobre o assassinato e eles não consideram que ela possa ser a assassina, mesmo descrevendo onde os assassinatos estão ocorrendo em detalhe. Até o momento que cai a mulher lá do sótão, eles não... Até aquela cena do policial indo atrás do monstro, o monstro pula do prédio, e o policial decide pular também, ao invés de só atirar no monstro. Ele atira quando é conveniente. Quando ele já caiu e o monstro já correu pra caralho, pra longe. O monstro correndo é um dos pontos altos do filme, Sim. antes da cena de luta. Ele é tipo quando você tá comendo seu tofu sem gosto, mas você sente o cheiro do petit gâteau, tá lá na cozinha esperando você acabar seu tofu. Você Por quê? descobriu ali no tofu, tem uma gota de shoyu que colocaram no tofu. E por que é tão especial? O monstro ele tem a cabeça na nuca da tia. A frente do monstro é as costas da tia. A tia corre de costas. Ela corre mais rápido que policial, mais rápido que um corredor olímpico, possivelmente, de costas, e faz tudo de costas. Menos quando o dublê não consegue fazer de costas. Aí ela magicamente vira de frente. A não ser quando a equipe de efeitos especiais tenta misturar as duas coisas. Aí fica igual a foto que eu tava mostrando pro Chinelo, que é só a pessoa. Parece que ela da cintura pra baixo ela é de um jeito, da cintura pra baixo ela tá virada pro outro lado. E mesmo no rápido dá pra perceber. Sim. Tem outra coisa interessante, eles ficam tocando Where Is My Mind do The Pixies ao longo do filme. Na verdade, um trecho do Where Is My Mind. E depois eu tava pensando como essa música absolutamente não cabe pro filme, porque ela não tá louca. Ela tá em perfeitas condições mentais. É só que tem um outro indivíduo que compartilha o cérebro dela, mas ela não é como se ela tivesse essa dupla personalidade. Mas mais alguma coisa notória do filme. Tava vendo, tem várias fotos em que os atores não estão nem olhando pro mesmo lado, assim, quando tá todo mundo encarando. Essa, por exemplo, a loira atrás que lembra aquela tia de Community, que eu esqueci o nome dela. Qual que é o nome dela? A Britney? Isso, a Brita. Ela tá olhando pra cima. Eu tô vendo aqui. A tia discoteca tá olhando pra baixo. As que estão na direita estão olhando pra esquerda, de onde a tia discoteca tá olhando. Eu gosto como tá todo mundo, tipo. E aí tem só a tia que parece aberta do Two and a Half Men, olhando com. Não é nem a cara de surpresa, é mais uma cara de desprezo, assim, sabe? Quando você vê uma criança fazer merda, mais do que um monstro se contorcendo. Tem uma mulher rindo ali também. A mulher rindo. Mas assim, Extra de filme B. Eu nunca tinha parado pra pensar, mas extra de filme B deve ser mais engraçado em média do que extra normal, figurante normal. Mas então você dizia? nem lembro pra dizer. Todos os James vão estar no filme, inclusive. Ela faz algum personagem importante? Ela é a cientista forense. Aqui quer pegar O detetive. o detetive. Isso. Sim. Eu gosto como essa relação, esse triângulo amoroso entre a cientista forense, o detetive e a irmã, ele nunca é resolvido. Como ele não tem nenhum propósito a não ser existir. Como ele aparenta ter um papel no mínimo secundário durante a trama, durante o enredo, durante o filme, mas ele não tem papel nenhum. E eu esqueci onde eu ia chegar com isso, mas eu gosto de como ele é inútil, assim. Quando eu penso, nossa, eu sou inútil, eu penso, não, tem aquele triângulo amoroso. Eu sou mais útil que aquilo. Pelo menos eu não chamo atenção desnecessária. Então, como eu disse, a relação da irmã com o cara serve só pro cara fazer coisas improváveis, e da cientista forense com o cara Pra nada. É pra colocar a provavelmente esposa.
E provavelmente porque ela não tinha muitas falas, aí deram mais coisa pra ela fazer. Esse é o tipo de filme que ele é físico, porque ele é tosco, porque as cenas de ação são toscas. Se explicar o filme só parece chato, porque na maior parte do tempo ele é chato mesmo. Sim. E é isso. Mas quando ele engata. Quando ele engata, ele é engraçado. É curto, mas é engraçado. É tipo assistir Tom e Jerry. Não. Assim, eu diria que ele vale a pena por causa das cenas boas dele, mas a maior parte das cenas dele não são boas. Também acho que é um filme que ele não funciona sozinho. Você assistindo sozinho, você não vai achar graça. Você precisa Sim, ter outra pessoa. outra pessoa. Se a gente tivesse visto no cinema, a gente ia ter rido do mesmo jeito. Considerando que ia estar pagando a maior parte de R$ 100 pra entrar pra ver aquilo, não, Chinelo, eu não acharia que eu ia estar rindo. Ah, ok, tem isso. É bem Só que a caro. gente tava rindo no Cats. A gente tava rindo alto. Cats. A gente era a única pessoa rindo em Cats. As únicas pessoas. É. Tinha, tipo, 6 pessoas, tudo bem, mas nós éramos. Eu fico imaginando que Você tem que pensar que tipo de pessoas seriam aquelas, né? Uhum. A opção são elas foram num filme vazio pra se comer, elas foram ou elas foram porque elas genuinamente queriam ver Cats. Obviamente elas não foram porque elas ironicamente queriam ver Cats, porque elas não estavam rindo com a gente. De qualquer forma, eu fico pensando qual foi a sensação delas indo num cinema vazio pra ver um filme que elas queriam assistir ou ir no cinema vazio pra se comer, quando dois caras só aparecem e começam a rir do filme. Real do filme. Sim. Cats foi muito bom. Esse Sim. filme não. Esse filme não chega perto de Cats. Não. Esse filme, Cats tendo um sólido -5, esse filme tá lá no seu -2,5. Então, é que eu acho que assim, boa parte dele, ele é um -1, e aí quando ele engata naquele terceiro ato, ele vira um -3. Mas é um -3 pra -2. Aquele terceiro ato é um -3 com certeza. Mas aí o resto do filme fica entre esse -3 e -2. Eu diria que o resto Ao do filme não é todo. nem negativo, assim, porque o resto do filme ele só é. Não, então, tem Ele momentos. É, aquela coisa, eu acho que tem momentos. Como o do hospital. tem partes do filme que até justificam gastar 40 milhões da produção, né? Uhum. Como, acho que tem cenas em que eles fazem o que supostamente seria um take continuado, que a câmera atravessa paredes, que a câmera tá super alta em cima da personagem. Eles devem ter usado uma lente diferente. O Assim, que então, sugeriria que tem um set específico, alguma coisa assim. tem muita técnica pra uma bosta. Eu não diria que tem muita técnica, eu diria que tem algum pensamento em algumas cenas pra tentar aparentar a técnica, mas não é de fato. Uhum. Tipo, porra, não é, sei lá, aquele filme lá, o Birdman, que é tudo sincronizado. Não, mas Ou tem aquele outro várias filme de coisas. terror que a menina tá correndo e aí, quando ela chega no final do banheiro, ela fecha e você vê que é um espelho, alguma coisa assim. Acho que é do Hitchcock. Esse. É do Hitchcock? Eu acho que é. De Ah. qualquer forma. Aí essa parte, eu acho que quando você junta esse tipo de cena com o resto da primeira metade do filme, ele é tipo um zerinho, assim. Não muito mais que isso. Não Uhum. muito menos que isso. Porque ele só é chato. Então, aquela coisa, pra mim, ele tem algumas migalhas, assim, de alguma coisa nesses momentos, mas sim, é o pão duro e o tofu sem tempero, mas o terceiro ato dele, o Glorioso Petit Gâteau, e por isso eu acho que ele vale a pena. Mas, pois é, assistam Basket Case, Música do Green Day, primeiras músicas famosas do Green Day. assistam Maligno, talvez os primeiros dois atos, até ela ser presa, eu talvez assista em velocidade 1.5. Eu não sei se o HBO Max tem isso, mas o Netflix tem. Quer dizer, eu acho que o HBO Max tem isso, já que a gente assistia no HBO Max. Me falha a memória agora, né? Enfim, o terceiro ato vale a pena, o resto do filme é meio que a versão idiotizada do Basket Case. Eu queria falar alguma coisa, mas assim. Então, esse filme, ele serve pra provar duas coisas, né? Não é só porque um personagem de suporte passa no teste do cachorro que ele é um bom personagem de suporte. Uhum. E nem todo filme que falha o teste dos 20 minutos é ruim. Sim. Ou é chato, né? Ruim ele é, mas é chato. E é por isso que nós vamos assistir todos os filmes ruins, chatos, até o final, pra ter certeza que eles não são uma pérola escondida. Quando nós formos assistir qualquer coisa do Kristen Stewart Isso. ou outras pessoas notoriamente conhecidas por fazerem filmes ruins, nós não vamos assistir apenas os primeiros 20 minutos. Nós vamos assistir inteiro em velocidade normal, pra nunca mais perder gemas raras como teríamos perdido Maligno. Eu discordo. Então, Maligno é exceção à regra, por isso eu não acho válido adotar uma mudança de postura por causa dele. Tudo bem, então a gente vai adotar. Nós não podemos perder. Pensa que todo mundo, todos os outros podcasts aí, eles estão
seguindo a regra dos 20 minutos, nosso diferencial é não seguir a regra dos 20 Eu minutos. duvido que esteja. Nós vamos assistir até o final tudo. Ter certeza que é chato. Aquela várias horas de curso de Por que a Punheta é ruim, daquele padre X no YouTube, a gente vai assistir inteiro. A gente é Saber. muita gente nesse contexto. Tudo bem, você pode assistir inteiro e você me conta se é bom ou ruim, eu assisto outra coisa depois, Tá pra bom. compensar. E é isso. Não sei mais o que eu ia falar. Acho que é isso. Próxima semana outra coisa.